Gente, então, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a essa live, onde hoje, gente, eu vou falar sobre a importância de curar, limpar as nossas memórias, né? Os nossos programas sabotadores, né? A importância de limpar as memórias de dor e traumas. Tem gente entrando. E conforme eu for falando, gente, vocês vão colocando aqui as perguntinhas de vocês, tá? Que eu vou respondendo. Bom, então vamos iniciar? Gente, do 0 aos 7 anos é onde forma o nosso inconsciente, tá? Do 0 aos 7 anos, tudo que acontece com a gente vai sendo armazenado no nosso inconsciente. Do 0 aos 7 anos, nós não temos ainda o consciente formado, tá? A nossa consciência. É por isso que uma criança, né, até os 5, 6 anos de idade, mais ou menos, ela não tem ali a consciência de quando você coloca ela na rua, ela não olha para os lados para atravessar a rua, né? Ela não tem consciência do que é perigoso, ela não tem consciência da onde ela pode colocar a mão, atravessar uma rua, até mais ou menos essa idade, porque a consciência ela ainda não está formada. Então, quando a gente nasce até os 7 anos, tudo o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, todas as informações, elas são guardadas diretamente lá no inconsciente. Elas ficam lá armazenadas, né? E, gente, tudo que está no inconsciente, que está lá armazenado, nós vamos vivendo a nossa vida e vamos sendo guiados pelo inconsciente, tá? Porque o nosso consciente, ele é só 5% de nós. E o inconsciente, onde estão armazenados todas as informações, é 95%, gente. Esse é um dado universal, tá? Mas hoje em dia está em torno de 12% consciente e 88% inconsciente, tá? Mas vamos falar aí no dado universal, né? 95% inconsciente e 5% consciente, que é isso que está nos livros. E por isso, gente, que a gente não tem força para mudar algum comportamento que a gente tem. Porque essa força que você está querendo adquirir ou avançar na sua vida é só 5% de você. Eu trouxe até aqui um caderninho, gente, eu acho que fica mais fácil. Vou rabiscar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá. É rabisco mesmo. É só para ficar fácil o entendimento. Vamos lá. Nosso inconsciente, gente, ó. Deixa eu desenhar aqui. Eu vou desenhar como se isso aqui fosse o nosso cérebro, tá? Então, aqui, ó, vou dividir bem pequenininho, é o 5%, certo? E tudo isso aqui, ó, é os 95%. Vai ficar ao contrário aí, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, do 0 aos 7 anos, né? Tudo que acontece na nossa vida vai sendo armazenado aqui no inconsciente, tá? Aqui é um inconsciente. Inconsciente, aqui é o consciente. Vai o C de consciente, aqui é o inconsciente, tá, gente? Tá rabiscado só para vocês entenderem. Então, do 0 aos 7 anos, tudo vai sendo armazenado aqui no inconsciente, nos 95%. Os traumas, as feridas emocionais, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente vê os nossos pais, né, vivenciar, a família, a escola, tudo é gravado aqui, certo? Então, a gente fica com esse pedacinho de 5% de consciência. E esse 5% de consciência, ele só é formado após os 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E a nossa vida, quando a gente chega na nossa vida adulta, a gente vai sendo guiado aqui, ó, por esses 95%.
Por isso que aqui os 5%, que é o poder de escolha e decisão que você tem na vida, quando você vai escolher alguma coisa, você escolhe baseado nos 95%. Que é aonde mora o quê? Os traumas, as feridas emocionais, os programas sabotadores, tudo aquilo que você foi vivenciando na vida. É por isso que nós não temos força para mudar a nossa vida. Por isso que a gente não tem força, energia para mudar algum comportamento que a gente tem ao longo da nossa vida. Porque aqui dentro já foi gravado uma programação no inconsciente, né? Nos 95%. E 5% é muito pouco para poder você mudar um comportamento, para poder você mudar sua vida, para transformar sua vida, para de repente dar um passo a mais, né? Aqui ficam guardados a insegurança, o medo, tristeza, vazio, depressão, angústia, ansiedade, a raiva, a falta de perdão, fica tudo ali, né? Baixa estima, tudo fica guardado nos 95%. É por isso que a gente não tem energia e força para avançar na vida. Gente, e o que acontece, né? Por que hoje eu falo isso, né? A importância de limpar as memórias. Quando a gente vai limpando, né, esses lixos emocionais que estão a nível inconsciente, você vai abrindo espaço para o novo entrar. Novas informações, você abre espaço para realmente o criador vir com inspirações, insights, para poder você dar passos maiores na sua vida, para poder você realmente eliminar a insegurança, o medo, você consegue ter força para mudar os seus comportamentos. E quando você muda os seus comportamentos, a sua vida externa vai mudando e você vai dando pequenos passos, né? Você sempre vai avançando, você nunca retrocede, você avança. Agora, quando você está ali com essa programação rodando a nível inconsciente, essa programação, gente, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar fácil. Essa programação que está rodando no inconsciente, vamos fazer uma analogia de canal de televisão, tá? Só para ficar fácil o entendimento. Suponhamos que aqui nos 95% está rodando a programação da Globo. Se roda a programação da Globo nos 95%, conscientemente nesses 5%, você nunca vai assistir a Record, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Se aqui dentro você tem algum trauma, alguma ferida emocional referente, vamos dar um exemplo de relacionamento. Você tem um trauma aqui de relacionamento, porque você já foi traído, já foi traída, e você quando inicia um relacionamento, você já inicia com medo, porque um dia você foi traído, um dia você foi traída. Isso significa o quê? Que existe a programação da traição aqui nos 95%. Então, quando chega uma pessoa nova na sua vida, você já entra na relação com medo, porque você acha que essa pessoa vai fazer o mesmo que existe dentro da programação. Então, você já começa a ter atitudes e comportamentos errados referente a essa pessoa, porque roda a programação da traição aqui. Então, só conforme você vai limpando, é que você vai conseguindo, gente, ter um novo olhar para essa pessoa que está chegando na sua vida. Ter um novo olhar de que, não, essa pessoa não vai me trair. Isso aqui era só uma programação que estava no meu inconsciente, porque isso aconteceu comigo, virou um trauma, e aí todo mundo que chega na sua vida, você começa a achar que as pessoas elas vão trair, seja amigos, seja parceiro de trabalho, tudo, porque a programação está aqui, rodando no inconsciente, né? Então, o que já vou te responder, Wander. Então, o que acontece? O que eu quis dizer sobre a analogia sobre canal de TV é que realmente, se está rodando a programação da Globo, você não consegue ver a Record, gente. Não dá. A Record existe? Existe, mas para você aqui ela não existe, porque roda a programação da Globo.
O que eu fiz analogia com relacionamento, né? Relacionamento amoroso. Um dia a pessoa foi traída e ficou guardado no inconsciente. Todo mundo que chegar perto dela, ela vai achar que vai trair. Ou se for homem, mesma coisa. Vai achar que a mulher sempre vai trair, vai ficar sempre na desconfiança porque roda essa programação. Quando você limpa, você começa a ver que sim, que existem relacionamentos saudáveis, que o outro é uma pessoa incrível, né? Que você pode sim ter uma relação saudável. Você não vai entrar nessa relação desconfiado, desconfiada, porque a programação não existe mais. Né? Então, eu estou usando assim, gente, essa analogia para vocês entenderem que nós somos guiados por toda a nossa programação que está ali a nível inconsciente, né? Os 95%. E, gente, na minha vida, olha, sabe aquela pessoa que assim, eu dava assim 2, 3 passos para frente e voltava 5, 6 passos para trás? Então, eu era assim na minha vida, em tudo, todos os pilares, né? Por quê? Porque rodava sempre a mesma programação na minha mente de eu não consigo, eu não posso, eu não vou adiante. As crenças, né, que ficam limitando a gente. Aí vem o medo, você vai avançar em algo, aí vem o medo, aí vem a insegurança. Você quer fazer algo novo, você não consegue, porque você já vem rodeado ali, né, no inconsciente de medo, de insegurança, e você não consegue avançar. Você fica sempre dando voltas na sua vida, dando voltas. Você tenta uma coisa, você não consegue, você não tem força, aí você tenta outra, você não consegue. Você tenta um relacionamento atrás do outro e não dá certo, porque roda a mesma programação, então você vai estar rodando os mesmos comportamentos com o outro. Você quer mudar de emprego, você não tem força, você continua nesse emprego, mesmo você não gostando desse trabalho, mesmo você se sentindo mal, porque ali você se sente impotente de arrumar uma outra coisa, tem medo de conseguir um outro emprego, acha que não vai encontrar coisa melhor, né? Um trabalho melhor. Então, tudo isso, gente, são as inseguranças, os medos, né? Toda essa programação que está a nível inconsciente rodando e a gente fica o quê? Estagnada, trancada, não avança, né? Não avança em nada, em nenhum pilar, não faz nada. Ou se tenta fazer, no primeiro desafio já volta para trás, não vai dar certo, né? Não enfrenta, não vai para frente. Então, quem aqui, o Vander, né? O Vander, a minha filha, passa pelos processos, né, da metodologia aqui da Bela Vida Terapia, entende muito bem isso, que conforme vai fazendo os meus áudios de reprogramação mental, aqueles 95% que tá ali impregnado, aquela energia pesada, negativa, ela vai se desfazendo. Gente, é como se assim, a luz vai entrando na sua mente, tá? O áudio, ele funciona dessa forma, vai entrando na sua mente, a sua mente está desorganizada, o áudio vai entrando, vai fazendo ali uma limpeza dia após dia, né? E dessa forma, conforme a sua casa mental ela vai ficando organizada e mais limpa, você vai recebendo as inspirações do Criador, você vai recebendo insights, você vai ficando uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura, e dessa forma você vai começando a avançar, né, dando passos mais largos na sua vida. Você avança, mas você não volta para trás, né? Você sempre está avançando, dando passos, indo, porque conforme você vai limpando esse inconsciente, que são os 95%, né, de lixos emocionais que estão ali, conforme você vai limpando, você vai conseguindo abrir espaço para o novo na sua vida, para novas informações, para você avançar na vida com mais segurança. Gente, eu só consegui avançar realmente na minha vida quando eu realmente comecei a limpar o meu inconsciente. Vou dar até aqui um exemplo das minhas formações, né? Quando eu entrei, gente, nesse processo de evolução espiritual,
que já faz mais ou menos... Eu sempre estudei a minha vida inteira, sempre li muito, sempre fui uma pessoa buscadora. Mas, há uns 5, 6 anos atrás, eu realmente peguei pesado. Eu comecei a estudar, eu falei, enquanto eu não entender o que está acontecendo na minha vida, eu não vou parar de estudar. E há uns 6 anos atrás isso foi feito. Eu comecei a estudar muito sobre a lei da atração. Primeiro foi autoconhecimento, né? Eu li vários livros sobre autoconhecimento, fui estudando, fui começando a aplicar na minha vida. A gente vai avançando, né? Conforme você estuda, você aplica e você vai dando passos, vai avançando. No autoconhecimento eu avancei bastante, mas, gente, depois disso chega um momento que não tem mais o que você estudar no autoconhecimento. Fica realmente as mesmas informações. E foi esse momento que eu entrei para estudar sobre a espiritualidade. Na verdade, me chamou, né? Não foi um chamado, não foi nem eu que busquei. Eu estava buscando realmente entender o que estava acontecendo com a minha vida. Mas eu recebi o chamado de estudar mais sobre a espiritualidade depois que eu comecei a estudar o autoconhecimento. Gente, foi aí que eu virei todas as chaves da minha vida. Foi aí quando eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, a importância de limpar as memórias de dores e traumas, a importância de fazer esse alinhamento, a importância de você ter controle emocional, porque até o controle emocional você não consegue ter se você não limpar as memórias. Muitas vezes, gente, você tem ali uma atitude de raiva, de ódio de alguém ou de alguma coisa que aconteceu e depois você fala assim, poxa, eu não queria ter tido essa atitude. Não é, gente? Não acontece isso com vocês? Acontece alguma coisa na vida, você já estoura, já tem ódio, já tem raiva, já fala 1000 coisas para a pessoa, tem atitudes e comportamentos que depois você fala, mas por que eu fiz isso? Não é? É sempre assim, né? Você fala, poxa, depois você vai cair na consciência, você pensa, por que eu fiz isso? Não tinha motivos, né? Para estar fazendo, explodir assim por qualquer coisa. Mas isso acontece, gente, porque existe a programação rodando lá. E como eu disse, como a programação ela fica rodando, você não tem força para ter outro tipo de comportamento, né? O Wander aqui falando, gente, ele está no nosso protocolo, né, da Bela Vida Terapia. E olha aí, ele já está respondendo. Hoje ele tem muito mais controle, que para tirar ele do sério precisa de muita coisa. É isso mesmo. Conforme você vai limpando o teu inconsciente, essas questões de você ter raiva, ódio por qualquer coisa, estourar por qualquer coisa, isso tudo vai sendo limpo e realmente você vai entrando em harmonia e equilíbrio. Então, gente, voltando à minha história... quando eu entrei para a espiritualidade, abriu o véu assim, sabe, gente? Rasgou o véu, eu falei, é isso. Então eu preciso limpar as minhas memórias, eu preciso entrar em alinhamento e dessa forma eu vou conseguir realmente avançar na vida, né? Que era o que eu não estava conseguindo. Como eu disse, dava 2, 3 passos para frente, 10 para trás, sabe? E, gente, eu, antes de fazer as minhas formações, né, eu criava já áudios de reprogramação mental para mim, para me ajudar nesses processos de cura. Olha como Deus é maravilhoso, né? Olha como o universo, o Criador, ele vai te guiando, né? É incrível. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto eu fui realmente guiada o tempo todo para fazer as minhas formações, para hoje ser terapeuta. E eu fui limpando, eu criei os meus áudios de reprogramação para mim, para eu ir limpando as minhas memórias de dor e traumas. E eu fui limpando. Oi, Sérgio. Sérgio, eu vou deixar a live talvez gravada no YouTube, tá? Depois eu te passo para você ver. Aí, gente, eu fui limpando realmente, né, as minhas memórias de dor e traumas.
E o que foi acontecendo? Eu fui ampliando muito rápido a minha consciência, eu fui tendo muitas inspirações muito rápido, muitos insights, eu fui avançando muito rápido. Porque conforme você vai limpando essa programação, essa sujeira, esses lixos emocionais, gente, é uma vida inteira que a gente viveu, né? Cheio de trauma, cheio de feridas. Tem as crenças que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, na escola, na televisão. É muita coisa, muito lixo, muita informação. Então, conforme eu fui limpando, gente, eu vi que eu comecei a ter atitudes muito mais rápidas, né? Além disso, eu comecei a entrar em alinhamento, eu comecei a ter controle emocional. Muitas outras coisas que antigamente me tiravam do sério, hoje, nossa, faz muito tempo que eu não tenho, anos eu acho, não sei, que eu não tenho o comportamento de uma pessoa que tem raiva de alguma coisa, ódio, sabe? Os meus comportamentos, eles mudaram da água para o vinho, conforme eu fui me curando, né? Limpando essa programação. Porque, gente, essa programação, né? Todos esses lixos emocionais, além de estarem no teu inconsciente, eles ficam no teu campo de energia. Porque todos nós temos aqui o nosso campo de energia. Você tem o seu, eu tenho o meu, todos nós temos. E o ódio, a raiva, a insegurança, a depressão, a ansiedade fica aqui, ó, rodando no teu campo de energia o tempo todo. Então, além disso, não é só o que está no seu inconsciente, é o que está no teu campo de energia. É por isso que se você tem ódio, raiva, ansiedade no teu inconsciente, isso vai passar para o teu comportamento. Você tem comportamentos de ódio com o outro, de raiva com o outro, porque está no teu campo energético. Você não tem força para sair desse padrão de comportamento. E é por isso que você não avança na vida. Então, conforme eu fui limpando, gente, eu fui avançando muito na minha vida, muito rápido mesmo. E é engraçado, né? Eu, depois dos 40 anos, que eu fiz a minha primeira formação como terapeuta holística. E eu fico pensando, se eu não tivesse, gente, limpado a minha programação, até hoje eu limpo, tá? Se eu não tivesse limpado os meus programas, as minhas, né, os meus lixos emocionais e tudo mais, eu não iria fazer a minha formação. Por quê? Porque a mente, a primeira coisa que ela fala é, mas você vai estudar agora? Mas vai começar a estudar agora, depois dos 40 anos, fazer uma formação agora, estudar de novo. A mente, gente, ela já vem bombando com coisas negativas para você não avançar na vida. E como eu já estava limpando, claro que a minha mente, ela veio com essas informações, né, gente? Ela veio, imagina, uma formação agora, vai estudar agora, sendo que eu tinha uma loja de informática. Então, a minha mente, ela já veio assim, fica aí, tranquila, né? Você tá aí com a tua lojinha, tá tudo bem. Fica, né? Fica onde você está, fica aí. Para que você vai começar a estudar agora? E, gente, como eu já entendia todos os processos da nossa mente, eu fui limpando a insegurança, o medo, né? O medo de avançar, eu fui limpando e fiz a minha formação como terapeuta holística. Depois, em seguida, não contente, né? Eu já fiz a formação para reprogramadora mental. Mas, por incrível que pareça, gente, quando eu iniciei a formação como terapeuta holística, o meu protocolo ele já estava pronto. Por quê? Porque eu fazia os meus próprios áudios de reprogramação mental para mim, para as minhas curas, né, gente? E eu deixei tudo guardado, porque eu utilizo até hoje. Então, já estava criado, na verdade, antes de eu fazer a minha primeira formação, já estava criado toda a metodologia. Claro que hoje está bem melhor, porque eu vou sempre acrescentando muita coisa, né, na metodologia desses processos de limpeza. Eu vou acrescentando muito. Hoje ela está super poderosa, mas antes de fazer a minha formação já estava criado o protocolo. Para vocês verem a importância de limpar a mente, né? Eu fui limpando, que eu criei uma metodologia para mim, e aí hoje eu replico ela para os meus pacientes, e assim, os resultados, eles são fantásticos, gente, fantástico. Quem tá aqui, que já fez as sessões comigo, sabe, pode falar aqui que são fantásticos, extraordinários. Então, gente, hoje eu sou reprogramadora mental e terapeuta holística porque eu fiz a minha limpeza.
Porque senão, com certeza, a minha mente, ela não ia deixar eu avançar na vida, né? Porque ela já vem assim com aquela programação de insegurança, de medo. Para que você vai fazer isso agora, né? Ah, isso aí era para você ter feito quando você era mais jovem, mas você vai iniciar uma nova formação, mas para quê? Sabe? A mente, ela sempre vem assim com uma carga negativa muito grande, né? Que é a entropia psíquica, que é sempre a mente, gente, ela sempre vai ter a tendência de ir para a negatividade. Isso é, vamos dizer, o natural da mente. Essa tendência de tudo que você for fazer na sua vida, ela vai sempre te levar para o lado negativo, né? Porque é aqueles 95% que estão lá rodando no nosso inconsciente. Então 95% é um poder muito grande diante de 5% só que nós temos, né? Nós só temos 5%, né? Onde a gente pode escolher, onde a gente pode tomar uma atitude, mas a gente tem atitudes e comportamentos diante do que tem nos 95%. Então, aqueles 95% do inconsciente que precisa ser trabalhado, que precisa ser limpo, para poder a gente conseguir colocar novas informações lá. E aí sim, isso vai refletir na nossa vida externa, né? A gente consegue se alinhar e ficar ali refletindo na nossa vida externa. Gente, alguém aqui tem mais alguma pergunta? O Vander perguntou o que é necessário. Pergunta de novo, Vander. O que é necessário para manter a mente limpa, foi isso? Eu vou falar aqui o meu protocolo que eu faço. Eu até hoje, né, gente, eu me curo, sim, porque o processo de evolução espiritual, mental, entrar nesse alinhamento, ele é os exercícios, né? Então, eu vou falar aqui sobre o que eu faço na minha vida, o meu protocolo, tá? Todos os dias. Gente, existe algo que é muito importante para a gente fazer na nossa vida, para a gente se manter alinhado, que é o que o Vander está perguntando, quais os exercícios para ir limpando a mente, né? Para a gente sempre ter novas informações, ter novos insights, para a gente avançar na vida. O meu protocolo diário é esse. Gente, eu nunca na minha vida acordo e já vou viver a vida. Acordo, levanto e vou fazer meu café e vou trabalhar. Não. O protocolo principal que todo mundo tem que fazer. Eu ensino muito isso para os meus pacientes. Abrir e fechar a sua vida. Abrir e fechar o seu dia. Abrir e fechar o dia, gente, é muito, muito importante para poder você aprender a dominar essa máquina. Tanto emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, tá? A maioria das pessoas deixam a vida assim vagando, né? Acorda correndo atrasado, toma banho rápido, toma café rápido, vai pro trabalho rápido, aí geralmente se atrasa porque tem o trânsito, já sai xingando todo mundo no meio do trânsito, já chega no trabalho atrasado, o chefe já tá com a cara desse tamanho, aí você também já entra ali na energia do chefe, né? E vai ter um dia, imagina como vai ser o dia, né, gente? Por quê? Porque você não abriu o seu dia, né? Então, gente, abrir o dia é assim: acordar mais cedo para iniciar o seu dia, para colocar essa máquina na vibração correta. Eu, né, como eu sou terapeuta, eu tenho assim uma responsabilidade muito grande com os meus pacientes, então todos os dias eu acordo 1 hora mais cedo. Para quê? Porque durante essa 1 hora mais cedo que eu acordo, eu já vou colocar um áudio na cama mesmo, gente, nem precisa levantar. Já coloco o meu áudio de reprogramação mental, por quê? Porque de manhã é um horário maravilhoso para você limpar o seu inconsciente, de manhã e na hora de dormir, tá? Porque são os momentos onde a sua mente, quando você acorda, a sua mente está limpa, e quando você vai dormir, você vai entrar ali no sono. Então, você entra no sono já curando a sua mente, para no outro dia você já acordar de uma forma diferente. Então, vamos falar do período da manhã.
Eu acordo, gente, coloco meu áudio de reprogramação mental e ali eu já vou alimentando a minha mente, né? Com essa limpeza, já vou fazendo uma faxina nela pela manhã. Depois disso, quando eu levanto, eu já coloco o meu fone de ouvido e eu já começo a ouvir o quê? Eu tenho áudio de gratidão, áudio da manhã, assim, né? Porque de manhã é muito bom você fazer orações de gratidão. E eu tenho, né, os áudios de reprogramação mental de gratidão. Então, de manhã, eu coloco o meu fone e já vou ouvindo os meus áudios de gratidão e vou fazendo o meu café, né? E aí ali também já é uma outra forma de você elevar a sua frequência. Então eu já levantei, eu já limpei a minha mente, né, com áudio de reprogramação, já fiz ali as minhas coisas com o fone, com áudio de gratidão. Quer dizer, olha quanta coisa eu já fiz. Aí sim, depois disso, eu vou iniciar o meu dia, mas eu já estou fortalecida. Eu já fiz áudio de gratidão, já agradecendo pelo dia e tudo mais, e já fiz o meu áudio para limpar a minha mente. Então, olha a diferença. Você já se reconectou com você para depois você começar a trabalhar, para depois você começar o seu dia. Então, a probabilidade, gente, é de que se acontecer alguma coisa no meio do dia, um desafio, alguma coisa, você não vai ter comportamentos assim de se estourar ou então de ficar ali na reclamação, porque você iniciou o seu dia de forma diferente. Entendeu? Você já programou a sua máquina de manhã para ter um dia agradável. Então, a tendência é ter um dia agradável, porque você iniciou a sua máquina de forma correta. Agora, se você já sai na loucura do dia a dia, de manhã, já todo atordoado, todo, né, desalinhado, já atrasado, então a probabilidade é, se vier um desafio no meio do dia, você já ter comportamentos aí de ansiedade, de insegurança, de medo, de ter aqueles comportamentos que vão te deixar com muito mais ansiedade ao longo do dia. Isso se estende para a noite, se estende para o outro dia, porque você simplesmente não para, né? Não para alinhar essa máquina. Tá? Então, de manhã para mim é imprescindível, gente. Eu tenho que fazer isso, eu falo para os meus pacientes e todo mundo tem resultados extraordinários com isso. E fechar o dia, tá? Fechar o dia é o quê? Terminou tudo, está indo dormir, coloca o áudio de reprogramação mental. Conforme você vai dormindo, o seu inconsciente, ele também vai limpando, tá? Porque os nossos áudios de reprogramação mental, eles funcionam a nível consciente e a nível inconsciente também. Tá? Então, conforme você vai dormindo, você coloca o áudio e ele vai limpando. Então, aí, esse ciclo, gente, de fechar o seu dia e abrir o seu dia é muito importante, porque você vai mudar a sua semana, você vai mudar o seu mês e você vai mudar a sua vida com esse novo comportamento, né? A sua vida externa, ela vai mudando. E conforme você coloca o áudio para dormir, você não está dormindo com os seus pensamentos, porque, gente, dormir com os nossos pensamentos é um perigo. Os nossos pensamentos, principalmente antes de dormir, eles sempre vão ser negativos. É a conta que tem que pagar, é o que tem que fazer. Então, assim, sempre aqueles acontecimentos que aconteceram negativos durante o dia, tudo a mente vai jogar ali antes de dormir. Então, quando você vai dormir com esses pensamentos negativos, você está reprogramando a sua mente de uma forma negativa e no outro dia você vai provavelmente, né, ter eventos e acontecimentos negativos na sua vida, porque todos os dias você dormindo com problemas na sua mente, você está reprogramando a sua mente para mais problemas, né? É por isso que as pessoas ficam naquele ciclo de repetição, né? Nossa, aconteceu o mesmo problema que ontem, aconteceu o mesmo problema que a semana passada, sempre acontece isso. Sim, porque sempre você tá dormindo ali com a mente cheia de problemas. Então, no outro dia, na outra semana, no outro mês, sempre você vai ter problemas, porque você está reprogramando a sua mente para problemas. Todas as noites, quando você dorme, pensando nos problemas.
Então, gente, esse é o exercício fundamental para você ter uma mente saudável e, consequentemente, ter uma vida externa saudável. Porque a mente, ela cria a realidade. Então, se você se você abre o seu dia e fecha o seu dia, a tendência de ter uma vida externa mais saudável, mais em harmonia, em equilíbrio, é muito maior do que você ficar aí todo em desordem, né? Acorda de qualquer jeito, vai dormir com a televisão ligada. Gente, pelo amor de Deus, não dorme com a televisão ligada, porque você está também reprogramando a sua mente com tudo aquilo que está ali passando na televisão, né? E você, quando você dorme com a televisão ligada, você nem sabe qual a programação que está rodando ali, né? O que estão falando. E isso também, gente, reprograma a sua mente. Então, são assim, gente, pequenos detalhes, ajustes que fazem uma diferença muito, muito grande na sua vida. Muito grande para você avançar na vida. Muito grande para você receber insights, receber as inspirações, para você ter um equilíbrio mental, emocional, né? Para você estar com a mente alinhada e saber resolver os desafios da sua vida de uma maneira mais leve, né? Então, esse exercício, gente, já é algo assim maravilhoso para todo mundo fazer, que dá super certo. Abrir, né, a sua manhã e fechar o seu dia. Ai, que bonitinho o Caco. Boa noite, querido. Ai, que bom que você tá gostando da live. Então, alguém mais tem alguma perguntinha para fazer referente a isso, gente? Da importância, né, de limpar as memórias de dor e traumas, né, que eu tô falando aqui hoje para quem chegou agora, tá? Eu estou falando da importância de limpar, né, as memórias de dor e traumas, essa programação que fica rodando no nosso inconsciente, que a gente não consegue avançar na nossa vida porque tem essa programação instalada no nosso inconsciente, né? E o nosso protocolo, gente, é tão maravilhoso que, assim, não tem como você saber o que tem no inconsciente, né? Tem coisas que a gente até lembra, eu passei um trauma lá na infância, na escola, alguém me chamou de alguma coisa, foi um trauma que eu tive na escola, mas isso não dá nada não, gente. Coisas assim pequenas, sabe? Que você acha que, ai, não, isso aí, né? Isso aí não virou um trauma, não, isso é uma bobagem. Muitas vezes você tem atitudes, comportamentos, por causa dessa pequena bobagem que aconteceu com você lá na infância, e você não consegue entender, você não tem essa consciência de entender, né? Ah, foi por causa disso que aconteceu comigo na infância que eu tenho esse comportamento. Não, isso é só mesmo quem faz terapia, né, que vai conseguir aí virar as chaves da sua vida, né? Que vai conseguir fazer grandes transformações, que vai virando chaves, vai entendendo, nossa, eu tenho esse comportamento porque na minha infância aconteceu isso, mas é só mesmo quem passa pelas sessões de terapia para ter esse tipo de entendimento. Ai, que linda que ela falando, ó. Pela manhã eu amo fazer o Ho Oponopono e à noite ler, dormir, orando. É isso mesmo, é sempre abrir o nosso dia e fechar o nosso dia, nunca deixar assim o nosso aleatório, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Vai assim, levando a vida, deixando a vida levar, né? Não tem uma rotina para cuidar da saúde mental, né? Não tem ali um equilíbrio, não. Eu vou levantar mais cedo para cuidar, né, dessa máquina, eu vou dormir de uma forma diferente, né? Sem televisão ligada, né? Dormir discutindo com alguém, gente. Nossa, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Pode até discutir com a pessoa, mas põe uma coisa leve para dormir depois, né? Isso é muito importante. O período onde a reprogramação, onde você reprograma a tua mente, o período mais intenso é na hora de dormir e ao acordar, né? O período mais assim, onde você reprograma mesmo, seja o que for que você colocar ali naquele período, você fez
uma programação. E aí você vai vivendo a sua vida conforme aquilo que está rodando no teu inconsciente. Então isso é muito perigoso, né, gente? E a mente também, outra coisa que eu vou dar outra dica aqui para vocês, outro exercício que é maravilhoso, que eu faço também, é não deixar, gente, a sua mente vagando por aí. Você ter o controle da tua mente, né? Você pegar a sua mente, pegar ela no controle e você colocar as informações corretas na sua mente. A mente vem aqui com uma informação negativa. Na mesma hora, gente, eu falo, está cancelado, cancelado, cancelado. E eu troco por uma informação positiva. Eu troco por uma imagem positiva, porque também vem imagem, né? Geralmente, quando vem um pensamento negativo, ele vem junto com uma imagem. Então, o que você faz? Essa imagem, esse pensamento está cancelado, cancelado, cancelado. Na mesma hora, você troca por uma imagem positiva e uma afirmação positiva referente àquilo. Então, não é para deixar. Veio o pensamento negativo, você deixa. Só que se você deixa essa primeira informação de pensamento negativo que você deixou, é como assim, gente, vai atraindo outras informações negativas. Você deixou a primeira, pronto. A mente, ela já vem com outras informações negativas, muitas, muitas. Você deixou a primeira, ela vem com a segunda, e ela vem, e ela pega coisa do passado, de ruim, põe pra cá, e aí vem a ansiedade, coloca coisas que nem aconteceram ainda, coloca pra cá, pra que vai acontecer uma coisa ruim. Aí a sua mente vira uma desordem total, porque você não colocou equilíbrio no primeiro pensamento negativo. Começa a perceber, gente, que quando você tem um pensamento negativo, em seguida vão vindo outros pensamentos negativos. Começa a perceber. Agora, a hora que você começa a travar isso a partir do primeiro pensamento negativo, você já fala, esse pensamento está cancelado, 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 ela vai dar uma cessada, né? Ela vai falar, opa, a pessoa aqui está de olho em mim. Porque você, gente, você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa. Então, se você começar a observar os seus pensamentos e cancelar, a sua mente, ela vai, como eu posso dizer, ela vai obedecer ao seu comando. Então, você tem que começar a ter esse entendimento, gente, a partir de hoje. Eu não sou os meus pensamentos. Eu sou a consciência que observa eles. Se você ficar uns minutinhos com os olhos fechados, você vai ver a quantidade de pensamentos negativos que passam na sua mente. E esse exercício é maravilhoso para poder você entender que você pode comandar a sua mente. Gente, fecha um pouco os olhos aí, 2 minutos, 1 minuto. Começa a perceber o tanto de pensamento, faz esse exercício depois aqui da live. Começa a perceber o tanto de pensamento negativo que vem. Então, esses pensamentos negativos que vão passando, você está observando eles. Então, se você está observando eles, você tem o poder de trocar. Compreende? Você não pode deixar ele vir e você aceitar tudo que a tua mente está trazendo, toda a negatividade. Você tem o poder de cortar, você tem o poder de cancelar, né? Só que isso ninguém faz, por quê? Porque gera um gasto de energia muito grande, mas a gente tem que gastar energia para a gente controlar os nossos pensamentos, sim. Hoje em dia, de tanto eu cancelar pensamentos negativos, hoje em dia, gente, a minha própria mente, ela me ajuda, tá? Por quê? Porque isso é um treino, um exercício. Conforme você vai cancelando os pensamentos negativos, com o tempo hoje, e de tanto limpar a minha mente, você consegue ter mais controle. Geralmente, quando vem um pensamento negativo, a minha própria mente me ajuda e ela traz uma informação positiva. De tanto eu cancelar pensamentos negativos, hoje ela já me ajuda.
né? Por quê? Porque é como a nossa mente, gente, vou fazer uma analogia aqui tão. É como se fosse assim: você ganhou um cachorrinho e você precisa ensinar ele aonde ele tem que fazer xixi e cocô. Você tem que ensinar, né? Que é ali, que é bonitinho, que é ali que tem que fazer, entendeu? A nossa mente é a mesma coisa. Você tem que ensinar ela para ela ficar organizada. E uma das formas mais fáceis, né? Esse exercício de cancelar, ele é muito fácil, é você ficar atento o tempo todo, 24 horas. Pensou negativo, cancela. Pensou negativo, cancela. Pensou negativo, cancela. E você vai ensinando a sua mente que só entra dentro dela os pensamentos que você quiser, que são somente os positivos, de harmonia, de alegria, de gratidão, de bem-estar, tudo aquilo que te faz bem. Para que você vai ficar mantendo um pensamento negativo na sua mente, que automaticamente ele gera o quê? Uma emoção negativa. Sempre que vem um pensamento negativo, vai te gerar automaticamente, gente, uma emoção negativa. E essa emoção negativa fica ali no teu campo de energia, ó, reverberando. Por quê? Por causa de um pensamento que você não colocou freio, por causa de um pensamento que você não colocou controle, por causa de um pensamento que você não cancelou. Já gerou uma emoção ruim e você já se desestabilizou emocionalmente. Tudo por causa de um simples pensamento que você não dominou. Então, gente, por isso que é assim muito, muito importante fazer esse exercício de cancelar os pensamentos negativos, porque dessa forma você consegue mudar até o seu comportamento, porque se você cancela aquele pensamento negativo, você não vai ter a emoção negativa daquilo, porque você está cancelando, você está de olho, você está, opa, veio esse pensamento negativo aqui, eu vou cancelar. Então, quando você fica atento, quando você fica atenta a esse pensamento, ele não vai te dominar, não vai chegar no emocional, porque você tá ali esperto com o teu pensamento. Não, isso aqui não vai acontecer, está cancelado, cancelado, cancelado. Então, isso ajuda muito, gente, a você ter controle também das suas emoções, né? Porque muitas vezes as pessoas têm atitudes e comportamentos devido àquilo que veio um pensamento negativo. Nem aconteceu, mas veio o pensamento, a pessoa já joga para fora algo que tá aqui. Não tá nem acontecendo nada, mas tá aqui dentro e a pessoa já tem aqueles comportamentos negativos, tá, gente? Então é muito importante, esse exercício é maravilhoso de cancelar. E esse de abrir e fechar o seu dia também é muito importante. Gente, alguém tem aqui mais alguma pergunta para fazer referente a isso? Dos pensamentos, das emoções humanas também, porque ficou fácil entender, né, gente? Por que muitas vezes a gente tem comportamento de ódio, de raiva, de ansiedade, né? Tudo começa no pensamento. Vem aqueles pensamentos e aí você começa a ter aquelas emoções negativas e explode. Ansiedade também vem muito por conta de pensamento acelerado que você vai deixando, né? Pessoas que não dormem muito bem à noite, é porque não dominam os pensamentos. Vai dormir com os pensamentos acelerados, né? Então, como eu já disse, dormir com pensamentos negativos, você está reprogramando a tua mente, então você não vai dormir mesmo, né? Porque você tá ali pensando nos problemas a noite toda, você não vai relaxar, você não vai dormir por conta de não dominar os seus pensamentos, de não ter força para dominar aquela quantidade de pensamentos negativos quando você vai dormir. Então, por isso, gente, que tem gente que não dorme, passa a noite em claro, dorme muito pouco, por falta de ter controle dos pensamentos, né? Então, gente, é de extrema importância, sabe? Controlar pensamento, limpar essa programação sabotadora, né, que está no inconsciente, para poder você ter uma vida mais em equilíbrio, em harmonia. Tem pessoas que acham que isso é impossível, né? Viver uma vida equilibrada, uma vida em harmonia, que tem os desafios, sim, tem os desafios, nós vamos passar, porque faz parte do nosso processo de evolução, mas a minha diferença
né, de um desafio para a diferença de muitas pessoas é que eu passo os meus desafios de uma forma em harmonia, leveza, plenitude, vai se resolver e não na loucura. Porque quando você chega um desafio na sua vida e você está com a mente bagunçada, você está na entropia psíquica, você está na negatividade, como que você vai receber a solução que vem direto do Criador? Nunca. Porque a mente barulhenta, o Criador, ele está o tempo todo te dando a informação para resolver esse desafio. Mas a mente barulhenta, ela não consegue ouvir a inspiração do Criador, né? Que é um insight, que é aquilo, nossa, eu posso fazer isso para resolver, nossa, eu acho que eu vou fazer aquilo para resolver. Então não desce a inspiração porque você está na entropia. Então quando chega um desafio na minha vida e eu estou ali em estado de equilíbrio, de harmonia, tranquila, né? Quando vem a ansiedade, eu tenho o meu áudio para ansiedade, eu faço, já volto no meu equilíbrio em 1 minuto, gente, é coisa rápida. Aí sim eu consigo receber a inspiração para resolver aquele desafio, né? Então, quando você está nessa entropia psíquica, os desafios eles demoram muito para ser resolvidos, porque você mesmo, a mente acelerada, você não dá espaço para você ter os insights, as inspirações para resolver o desafio. Porque Deus está o tempo todo abrindo as portas para você resolver esse desafio, mas a mente, quando ela está nessa entropia, ela não ouve, né? Tá barulhenta ali, só pensando em negatividade. Então, até mesmo para você resolver os desafios da sua vida, por incrível que pareça, tem que estar em harmonia, em equilíbrio, em paz, em tranquilidade, para poder receber todas as inspirações, para receber a intuição, né, que vem do coração, através ali da intuição, dos insights, das inspirações, que você vai conseguir resolver esse desafio com muito mais facilidade, no caminho correto, né? Seguir ali no caminho correto. Porque até mesmo, gente, quando você tá ali com a mente barulhenta, muitas vezes você vai resolver o desafio de uma forma errada e dá tudo errado, né? Porque você tá indo pelo racional, por aquele barulho, você tá resolvendo o teu problema pelo barulho e não pela inspiração, que a inspiração ela só vem quando você está em total equilíbrio, quando você está em total harmonia, né? Aí sim as inspirações elas começam a vir para você resolver esse desafio. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer referente aos programas sabotadores que a gente tem no nosso inconsciente? Ninguém tem nenhuma perguntinha para fazer? Que aí, gente, se ninguém tem pergunta, eu já vou finalizar. Eu quero saber se vocês gostaram da live, se foi, assim, importante para vocês, se teve entendimento, se vocês conseguiram aprender alguma coisa referente, né, ao nosso mental aí, o nosso emocional, os exercícios que eu passei, gente. Façam esses exercícios, né, principalmente de cancelar, porque é muito importante aprender a controlar o nosso mental. Quando a gente aprende ali a controlar o nosso mental, até mesmo a nossa realidade externa, ela muda, né? A nossa realidade externa, ela vai mudando. Conforme você muda ali os seus comportamentos, a sua realidade externa, ela também vai acompanhando a sua evolução. Quando a gente evolui mentalmente, espiritualmente, fisicamente, o externo, gente, é incrível. Ele muda completamente. Ah, vocês gostaram, gente? Então eu posso finalizar. Ninguém tem mais nenhuma perguntinha? A semana que vem também eu vou fazer uma outra live. Eu quero até que vocês mandem, assim, sugestões, né? O que vocês querem saber para a semana que vem eu trazer aqui, fazer a live da semana que vem, né? Fala alguma sugestão do que vocês querem saber, assim, referente à espiritualidade, o mental, o emocional. Ai, é muito bom, a gente aprende bastante. Conforme a gente aprende, né, gente, a controlar essa máquina, a nossa vida ela vai tendo uma leveza muito grande. Às vezes as pessoas elas acham assim que
eu tenho que arrumar o meu externo, sei lá, eu tenho que ter mais um carro, eu tenho que ter mais uma casa, eu tenho que comprar mais sapato, eu tenho que comprar mais roupa. Gente, muitas vezes você está buscando no exterior algo simples, algo que você tem que buscar dentro de você. Muitas vezes esse vazio existencial que você tem é simplesmente porque você precisa curar a sua vida, né? Você precisa ter um encontro com você, curando a sua vida, curando esses programas sabotadores e tudo mais. O seu externo, ele vai acompanhar, então você não precisa nem ficar fazendo força, né? Preciso mudar isso, mudar aquilo, mudar a casa para me sentir melhor, mudar as coisas ao meu redor para me sentir melhor. Não, busque a si mesmo, se cura, né? Cuida da sua saúde mental e conforme você vai se curando e melhorando, é incrível, gente. O externo vai só acompanhando, né? O externo, ele também vai se modificando. E isso também é muito importante, porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas sempre estão buscando fora primeiro, né? E aí depois que tem tudo, aí vai ver que, nossa, eu ainda continuo vazio. Eu ainda continuo me sentindo vazio, né? E aí sim, depois de tanto esforço, a pessoa vai buscar aí a sua evolução espiritual, vai começar a querer se cuidar, né? Algumas pessoas sim, outras não, né? Outras ainda ficam no ciclo de repetição. Mas é muito importante, gente, a gente buscar a si mesmo. Primeiro, né? O primordial é a gente se entender, é a gente se curar. E depois, sim, as coisas externas, elas vão se encaixando na nossa vida naturalmente, né? Sem aquela ansiedade de querer, para preencher o vazio. Quando você está preenchido realmente ali de você, né? Curando, se melhorando, evoluindo, o que vier do externo é como se fosse assim, gente, é um brinde, né? Porque você está sempre tão bem com você, sempre em harmonia, que o que vem do externo é só gratidão, é bênçãos, né? Você não fica ali com aquela ansiedade de buscar coisas externas. Claro que somos super merecedores, sim, de prosperidade, de abundância, de ter tudo, né? Mas isso tem que vir como uma naturalidade. Primeiro nós temos que nos encontrar, nos curar, né? Ter um encontro conosco. Aí sim, quando a gente aprende, gente, a dominar essa máquina, e aí a vida ela é só assim, equilíbrio, paz, harmonia, enfim. Quem passou pela metodologia aqui sabe muito bem como que é, né? A diferença é muito grande. Em pouquíssimo tempo você já tem grandes transformações, grandes mudanças no seu emocional, né? Nesse protocolo que eu criei. E, gente, quem quiser mais informações a respeito da nossa metodologia, né, do método Bela Vida Terapia, que foi criado através de toda da minha vida, né? A metodologia, ela foi criada, assim, através desses meus 6 anos de estudos, 6 anos, assim, que eu realmente sentei e falei, agora eu vou estudar realmente sobre isso, né? Fui aplicando, mas eu já venho estudando há muitos e muitos anos. E quem quiser passar realmente por essa experiência, né, de ter controle sobre as suas emoções, gente, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar à disposição para explicar para vocês como que funcionam as minhas sessões. Tá bom, gente? Gente, então por hoje é só. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo, né? Eu vou ver se eu salvo sim essa live e coloco no YouTube. E é isso, gente. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Eu já respondi a pergunta de todo mundo, né? É verdade, o Vander, ele teve uma transformação muito grande. Inclusive, eu vou chamar ele para fazer uma live mais para frente, quando ele terminar o ciclo, porque realmente ele teve transformações assim que ele tem que falar. Quando ele falar na live, vocês vão entender. Gente, é só quem passa pela experiência de realmente curar a sua vida que sabe, assim, que entende, né? O que realmente é paz, equilíbrio e harmonia diante dos desafios, né, gente? Então tá, gente, uma boa noite, um beijo grande para vocês. A gente vai fazer sim a live, deixa só terminar seu ciclo, aí a gente já faz.
Uma boa noite, um beijo grande para vocês, um beijo para quem ficou aqui do início ao fim, para quem não conseguiu, mas pegou aqui na metade, tá, gente? Beijo, fiquem com Deus e uma boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão. Ai, Rô. Beijo, Rô, saudade. Gratidão. Beijo, gente. Boa noite.